Queridos, graça e paz. É muito bom ver os rostinhos de vocês ainda aqui mascarados, né? Meu nome é Jefferson, sou casado com a Isabela, nós estamos casados há 5 anos. Eu fui pastor, tive a oportunidade de servir a primeira igreja presbiteriana de Itajubá por 8 anos. Tive também a oportunidade de servir a primeira igreja presbiteriana de Niterói por 1 ano. E estou servindo essa igreja, que é a igreja presbiteriana de Barreto, que é um bairro de Niterói, há 8 anos. Aqui em São Paulo, todo mundo acha que é a igreja de Barretos, né? E que eu vou chegar com um chapéu e uma bota, uma espora no pé, pode ficar tranquilo, né? Barreto é um bairro bem familiar ali de Niterói, um bairro tradicional, antigo, que outrora já foi um bairro bastante privilegiado e próspero, mas hoje se encontra ali espremido entre as comunidades do Rio de Janeiro. Então, nossa comunidade é uma comunidade de família, de gente de classe média, muito trabalhadora, que mora em São Gonçalo e vai de São Gonçalo ao Rio de Janeiro, enfrentando o trânsito caótico do Rio. E há uns 3 anos, Deus tem colocado no nosso coração um desejo de plantar uma igreja. E seria muito delongado aqui compartilhar com vocês como foi o processo da gente decidir vir para São José dos Campos. De fato, reverendo, os Enaquins estão por aí, tem os gigantes, as muralhas são altas, mas a gente obedece à direção que Deus dá para a nossa vida. Minha esposa não pôde estar conosco aqui hoje, ela iniciou um plantão na Santa Casa aqui da cidade, e esse plantão é de 24 horas, então ela só vai sair amanhã às 7 horas da manhã, mas mandou um abraço para vocês, quem sabe numa próxima oportunidade nós vamos estar juntos, né? Bom, queridos, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um texto muito conhecido nosso. Eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Nós vamos ler uma porção textual aí, então acompanhe comigo. Quando o próprio Jesus nos diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Bonito esse final desse versículo, né? Não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os seus bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, nós reconhecemos com toda a humildade que nós podemos abrir a nossa Bíblia, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração para a Tua palavra. Nós muitas vezes chegamos aqui desejosos de Te ouvir de verdade, Jesus, mas no nosso coração pairam tantas justificativas, tantas atitudes defensivas,
e muitas vezes se amontoa sobre o nosso coração tantas preocupações e ansiedades que nem nos permitem ouvir com tranquilidade interior aquilo que a tua palavra tem para nos dizer. Então, Espírito Santo, nos socorre nessa hora. O Senhor é o verdadeiro professor da palavra, o Senhor é o verdadeiro mestre da Escritura. Socorre o nosso coração, nos dá ouvidos espirituais para ouvir, nos dá olhos para discernir o caminho da tua palavra. Nós oramos pedindo o teu socorro nessa hora, sabendo e crendo que, Senhor, a boca humana nada pode, mas quando o Senhor aplica a tua palavra no nosso coração, ela se torna verdade e vida no nosso ser. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma cena da minha infância que eu lembro com muito carinho, e talvez seja alguma coisa familiar para você, seja na minha região ali no sul de Minas, onde eu nasci, tem muitas exposições agropecuárias, né? Onde as pessoas levam gado leiteiro, gado de exposição, muitas outras coisas, cavalos e etc. E eu era muito pequeno e havia então essa exposição que estava acontecendo na cidade e tinha um parque de brinquedos. E eu fiquei absolutamente fascinado com a pista dos carrinhos de bate-bate. Com certeza é uma coisa que a gente aqui conhece. Os caipiras lá do Rio não conhecem o que é carrinho de bate-bate, a gente tem que explicar, mas a gente aqui conhece, é uma coisa do nosso contexto, né? E então eu fiquei muito animado e insisti muito com a minha mãe para ir comigo no carrinho de bate-bate e ela atendeu o meu pedido. Então nós entramos no carrinho, eu tinha aí 6, 7 anos, e então eu grudei no volante avidamente, e então deu a partida e os carros começaram a se movimentar. E eu comecei a girar o volante assim para um lado e para o outro, e eu vi que eu era muito bom, porque ninguém me acertava. E eu desviava dos carros, e ia para um lado, ia para o outro, ninguém conseguiu me pegar. Chegou no final daquela corrida ali, né, de alguns minutos, eu saí assim daquele carrinho me sentindo um piloto de Fórmula 1. Foi um momento mágico. Eu pensei comigo, olha, eu acho que eu vou ser o futuro Senna, porque eu sou muito bom nisso daqui, né? Eu girava o volante e o carro respondia aos meus comandos e tal. Muitos anos mais tarde, eu voltei a uma outra exposição, já mais velhinho um pouco, já adolescente, e a gente passeou de novo pelos brinquedos, e nós passamos de novo pelo lugar onde estava o carrinho de bate-bate, e eu me lembrei dessa cena da minha infância, e então eu reparei que naqueles carrinhos haviam 2 lugares, um para o adulto e um para a criança, e haviam 2 volantes. O volante do lado esquerdo, que tinha os pedais logo abaixo, e um volante do lado direito, que era um volante fictício, que não controlava absolutamente nada. E eu me lembro que, obviamente, eu era pequeno demais para alcançar os pedais daquele carro. Então, naquele momento, um véu caiu da minha memória. E eu percebi que o tempo todo minha mãe dirigia aquele carrinho. E que eu não tinha feito nada para desviar ou para melhorar o desempenho daquele carrinho. Foi um clarão para mim. Foi uma decepção. Foi uma decepção porque, de repente, eu descobri que eu não era tão promissor assim como o futuro Senna. E uma decepção porque eu descobri que eu achava que estava no controle o tempo todo, na minha lembrança, na minha memória, mas o fato, a verdade das coisas é que eu não estava em controle em nenhum momento, em todo o tempo no qual nós estivemos naquele brinquedo. E essa é uma boa metáfora para a vida. Essa é uma boa imagem para tudo aquilo que nós temos vivido em 2020. Nós entramos em 2020 pensando que nós tínhamos o controle da nossa carreira, do nosso trabalho, das nossas finanças, da nossa saúde emocional, e que nós estávamos empossados de decisões e de atitudes que colocariam a nossa vida num determinado rumo. Mas repentinamente um vírus surgiu numa província distante, de um país longínquo, de uma língua diferente. E essa notícia, que antes era uma notícia internacional, tornou-se aos poucos uma notícia nacional. E nós vimos, aos poucos, a pandemia, que era uma notícia de coisa, de âncora de TV, chegar na nossa porta, no nosso bairro, na nossa cidade. E nós fomos vendo o impacto de tudo isso para a nossa vida.
Nós fomos vendo que o culto, por exemplo, já não era mais presencial. E que muitos irmãos passaram a trabalhar em casa e tiveram seus empregos ameaçados. E que a renda de muitas famílias ficou comprometida. E que o futuro de muitos estudantes foi ameaçado. A pandemia é um lugar no qual nós recebemos uma dose brutal de realidade. É esse momento, talvez único nesses últimos séculos, no qual nós fomos simplesmente alcançados por uma realidade de que nós não estamos absolutamente no controle de todas as coisas. E de que, embora nós nos sintamos em grande parte do tempo como agarrando o nosso destino e controlando e dirigindo a nossa própria vida, o fato é que a nossa vida é um barquinho que é açoitado por muitos ventos e que muitas marés influenciam a nossa existência e que nós não temos o controle de todas as coisas. Então, como todas as crises, esse momento dificílimo de 2020 pode ser uma oportunidade ímpar para que nós possamos aprender algo que Jesus se dedicou a nos ensinar vastamente nos evangelhos, mas que talvez nesse momento possa fazer toda a diferença entre nós estarmos descansados em Jesus ou então deprimidos, ansiosos, destruídos e abalados emocionalmente. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito organizado na sua narrativa e ele tem muitos temas que são importantes, estão no coração de Lucas, são temas lucanos, nós costumamos dizer. Por exemplo, a oração é um tema muito importante para Lucas, permeia tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. A inclusão dos marginalizados e dos empobrecidos é um tema muito importante para Lucas, permeia igualmente Lucas, Atos. Mas, sobretudo, a maneira como as pessoas viviam, os excluídos viviam um cenário instável e turbulento. É muito importante para a gente lembrar que no momento em que Jesus está pregando esse sermão aqui, sobre a ansiedade da vida e sobre encontrar descanso na verdade do reino, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus tinham todos os motivos para não descansar. A nossa semelhança, aquelas pessoas estavam passando por um momento dificílimo. Primeiro porque os judeus estavam sob domínio romano. Os romanos haviam tomado toda aquela região e, como prática romana, eles impunham duríssimos impostos, eles impunham uma duríssima e ostensiva política de domínio sobre os seus dominados. Então havia muita violência. Ao mesmo tempo, haviam muitos judeus radicais que promoviam revoltas, falsos messias que se levantavam, revoltas militares, revoltas políticas, e como um resultado, havia sempre lutas entre judeus, entre os revoltosos e os opressores romanos. O cenário político e religioso não era melhor, uma vez que no tempo de Jesus, o cenário político e religioso se dividia entre todos os partidos religiosos que haviam na época, os fariseus, os saduceus e assim por diante. E no meio de tudo aquilo, havia uma série de pessoas que eram os mais pobres, os doentes, aqueles que eram considerados pela elite religiosa as pessoas que estavam à margem da vida, jogados numa pilha de sucata. Eram justamente essas pessoas que ouviam Jesus, que entendiam essa mensagem, e é justamente para essas pessoas que Jesus ministra um remédio que no princípio soa como um remédio amargo. E por quê? Porque quando nós começamos a ler o texto, Jesus começa a fazer algumas perguntas retóricas, perguntas que são para aquelas pessoas que o estavam ouvindo naquele momento original, mas perguntas que também são para mim e para você. E a pergunta que Jesus faz é assim: quem pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? O termo original no grego aqui é côvado, que é uma medida de espaço e também de tempo. Então a gente pode entender que Jesus está perguntando assim: quem é que consegue acrescentar 1 hora que seja à sua vida e retardar a morte em 1 hora? É lógico que a resposta é ninguém. Porque se eu conseguisse retardar a morte, a minha própria morte, em 1 hora, eu a afastaria por mais algumas horas, e por mais um dia, e por mais uma semana.
mas a morte chega para todos nós, a despeito do nosso gosto e desejo, naquele exato momento, naquela mesma hora, na qual está escrito na vontade de Deus. E então, Jesus dispara uma segunda pergunta em seguida, dizendo o seguinte: se nós não conseguimos mudar nem o horário da nossa morte em 1 hora, que é uma coisa pequena e fácil, em tese, de fazer, então por que nós nos preocuparíamos com todas as outras coisas que estão fora do nosso controle? Jesus começa nos mostrando uma pequenina coisa que está fora do nosso controle. E logo ele verte o nosso olhar para todas as outras coisas que estão fora do nosso controle. E ele diz assim: por que que nós nos preocupamos com todas essas coisas que não estão sob o nosso controle? Jesus começa então a usar uma dinâmica muito usada na retórica do seu tempo, que é a ideia do maior e do menor. Se nós não conseguimos fazer o menor, por que é que nós nos preocupamos com aquilo que é maior? E então Jesus denuncia a nossa ilusão de controle. Ele começa a nos dizer que existem muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas começa a denunciar também o fato de que nós nos preocupamos com todas elas, de que nós ficamos ansiosos com todas essas coisas que, de maneira muito curiosa, não estão sob o nosso controle. O desejo de controle é um desejo absolutamente natural, é humano. Nós queremos lidar com as incertezas e com as ambiguidades da vida, estabelecendo o nosso controle sobre elas. Algumas pessoas têm mais desejo de controle do que outras. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são mais improvisadoras e que não têm tanta necessidade, não têm aquele desejo de planejar tudo, mas que ainda assim querem que algumas coisas estejam sob o seu controle, obviamente. Mas eu conheço outras pessoas que gostam de ter controle sobre quase tudo que está à sua volta. O fato é que ninguém gosta de ficar de carona. Eu não sei se você já foi para algum lugar de carona, para um aniversário, alguma coisa do tipo. E quando a gente vai de carona, nós estamos numa posição na qual nós não determinamos o horário da saída, o horário da volta, a gente fica na dependência da pessoa. Eu estou de carona, não quero incomodar, não quero dizer que eu quero ir embora mais cedo, a pessoa começa a ficar tempo demais, e então nós nos sentimos vendidos naquela situação, nós ficamos sem controle. Nós não gostamos de ficar de carona. Por exemplo, nós fazemos questão de escolher bem a dedo o nosso cônjuge, não é verdade? Porque a ideia é, se eu escolher bem o meu cônjuge, meu casamento vai dar certo. Não é isso que nós pensamos? Se eu escolher a pessoa certa e me casar com ela, se eu estiver no controle dessa escolha, meu casamento vai dar certo. Nós escolhemos a nossa profissão. Digo assim, eu vou escolher uma profissão que me pague bem, que tenha bastante oferta de trabalho, porque se eu estiver no controle disso aqui, eu não vou ficar desempregado, tudo vai ficar bem para mim, as coisas no meu futuro vão ficar bem. Eu vou educar os meus filhos de uma tal maneira que eles não me deem problema, que eles sejam obedientes, que eu possa ter controle sobre os meus filhos. Eu vou planejar as finanças da família, eu vou planejar as férias, eu vou me preparar, eu vou manter o controle da situação, eu vou me esforçar mais para manter os meus filhos sob meu controle, o cônjuge na linha, não é isso? A gente quer manter o cônjuge na linha, e se ele sai da linha, a gente bota ele de volta na linha. Mas de repente nós nos vemos no lugar daquela criança que gira freneticamente um volante de brinquedo, o qual não age em nenhum aspecto no carro da nossa vida. Porque nós escolhemos o nosso cônjuge a dedo. E depois de casados descobrimos que muitas vezes ele é uma pessoa muito diferente do que a gente imaginou no tempo do namoro. Nós educamos os filhos para seguir um determinado caminho, mas os nossos filhos crescem e começam a fazer escolhas conforme suas próprias consciências. Nós programamos a nossa finança, o nosso trabalho, a nossa carreira, mas alguma coisa acontece na empresa que era imprevisível para você e para qualquer outra pessoa, e isso simplesmente muda o rumo do seu trabalho e você se sente completamente exposto e vulnerável. Então,
nós começamos aos poucos a acordar dessa ilusão de controle. E como aquela criança que tem os seus olhos desvelados daquela mentira do volante de plástico, nós começamos a nos sentir traídos. Eu não sei se quando a pandemia começou você se sentiu assim, mas talvez você tenha se sentido decepcionado e amargo. Talvez você tenha se sentido traído pelos acontecimentos, porque era o ano que você tinha começado a sua faculdade e você contava com aquele emprego para pagar os seus estudos e agora o emprego se foi. Ou talvez você tenha assumido um compromisso novo de uma casa, de um imóvel, de um carro que você comprou e você fez as contas e as contas fechavam, mas você teve uma diminuição salarial nesse período e isso simplesmente te deixou numa condição absolutamente vulnerável. Ou então você ficou dentro de casa com o seu cônjuge, com os filhos, fazendo home office, trabalhando muitas horas, sobrepondo muitas tarefas, muito cansada, muito fatigado, o seu relacionamento muito desgastado, o seu casamento muito estressado, muito sob pressão, muito comprimido. E você já não sabe mais o que fazer com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Você se sente deprimido, você se sente ansiosa e você se pergunta: eu fiz tudo certo. Eu fiz todas as escolhas. Eu queria estar no controle, mas alguém tomou o volante da sua mão e jogou fora. E você se sente num carro desgovernado, descendo a ladeira, com muitos sentimentos confusos e contraditórios no coração. Alguns dias confiança, outros dias medo. Alguns dias esperança, alguns dias confuso. Alguns dias um pouco mais animado, mas muitos dias muito desanimado. Quando foi julho do ano passado, minha esposa e eu, depois de um longo período de oração, sentamos com o nosso conselho e dissemos que nós estávamos iniciando um processo de transição pastoral na nossa igreja, para que nós pudéssemos estar em condição de passar o bastão com bastante tranquilidade no final de 2020, para uma nova liderança que pudesse continuar caminhando com a igreja nos seus caminhos e nós pudéssemos seguir aquilo que nós cremos que o Espírito Santo depositou no nosso coração. E entre julho e dezembro, quando eu compartilhava daquilo que Deus colocou no nosso coração, de plantar uma nova igreja numa região específica de São José dos Campos, na qual não tem igrejas, as pessoas que ouviam de São José dos Campos, do Rio, de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, do Pará, do Belém e do Acre, me diziam: esse projeto é muito difícil. Esse projeto é muito... Você tem certeza que é Deus que está te enviando? Esse projeto é muito difícil. Isso daí parece uma coisa muito complicada, parece um lugar muito fechado, parece um lugar muito difícil. E então, em março, veio a pandemia, que tornou um projeto difícil ainda mais difícil. E uma transição pastoral difícil, ainda mais difícil. E a conversa com futuros parceiros, que já era difícil, tornou-se mais difícil. E as pessoas começaram a me dizer assim: e por que você não desiste? Sua igreja ainda te quer por aí, seu conselho gosta de você, por que você não desiste? Vai ficando, vai ficando. Primeiro eu fiquei com medo, mas depois eu comecei a dizer para as pessoas: o Deus que me chamou sabia da pandemia e o problema é dele. O problema é dele. Eu não sou órfão. Eu não sou um filho bastardo. Eu não fui jogado na rua. Eu não fui expulso de casa. Eu tenho um pai que cuida de mim. O trabalho do meu pai é cuidar de mim. O meu trabalho é descansar nele e obedecer à sua vontade. Ele sabia da pandemia e ele me chamou num tempo de pandemia. Agora ele tem que cuidar de mim. Ele tem que cuidar de mim. Porque o que Jesus está dizendo aqui nos versículos de 22 a 34 não é que nós estamos jogados ao caos, uma vez que nós não estamos no controle. A primeira ideia de Jesus é: vocês não estão no controle. Mas a segunda coisa que Jesus diz é: o Pai está no controle de absolutamente todas as coisas. E é por isso que Jesus diz assim: vocês já viram as aves dos céus? Você já viu uma ave empunhando uma enxada?
Você já viu um corvo rastelando uma plantação? Você já viu uma andorinha capinando milho? Elas não plantam, elas não se preocupam com o processo da colheita, elas estão descansadas, não falta alimento para nenhuma delas. E a razão por que não falta alimento é clara, é porque o Pai Celestial as conhece uma a uma e cuida de cada uma delas. E então Jesus dispara uma pergunta para nós: quanto mais vale você para Deus do que uma andorinha? E Jesus novamente usa o recurso do maior e do menor. Você percebe? Ele diz que o Pai cuida do menor, que é a andorinha, que obviamente tem menor valor para o coração do Pai. E ele cuida do maior, aquilo que tem mais importância para o coração do Pai, que é você. A lógica do maior e do menor aparece de novo. Mas nesse momento, o maior, aquilo que é de maior importância, é de maior amor para o coração do Pai, somos você e eu. Jesus une maravilhosamente a lógica do ensino, dizendo o seguinte: aceite carinhosamente a verdade de que você não está no controle. E em segundo lugar, internalize o fato de que o seu Pai está no controle de todas as coisas. E que Ele cuida de você, e que Ele tem um olhar para você, e que Ele certamente cuidará de você. Então Jesus começa a dizer algumas coisas no fecho desse texto que são importantes. Ele diz assim: não se preocupem quanto ao que vocês haverão de comer ou de vestir, não se preocupem com essas coisas, porque a ansiedade a qual Jesus menciona no texto, ela é muitas vezes difícil da gente definir, na verdade. Quando a gente diz, eu sou uma pessoa ansiosa, o que isso quer dizer com precisão? Aquilo que quer dizer com precisão é que a ansiedade se manifesta como uma angústia exagerada com relação ao futuro. A ansiedade é uma preocupação que nos consome. Então, quando você acorda de manhã e o seu primeiro pensamento é um pensamento de preocupação com o que pode dar errado, com como você vai pagar as contas, e aquela aceleração exagerada do coração, até aquela taquicardia de como é que vai ser o meu trabalho? Será que eu vou contrair Covid-19? Será que o meu plano de saúde vai ficar assim? Quando você acorda nessa tensão, nessa ansiedade, nessa preocupação, isso é um sinal de que nós sentimos que o controle não está na nossa mão, mas ainda não chegamos a perceber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele cuida de nós. Então são duas verdades que nós precisamos colocar justapostas no coração. Nós precisamos entender, nós não estamos no controle, em primeiro lugar. Mas se você não entender a segunda palavra de Jesus, é o seu Pai está no controle e Ele ama você. Ele conhece você pelo nome, o seu CPF, o seu RG e todos os documentos que você não decorou, Ele conhece você. Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua necessidade e Ele caminhará com você. Nós precisamos dessas duas verdades no coração. Hoje ainda mais velho, né? Me lembro, acabei de completar 36 anos agora, em 11 de julho, né? Ainda dá tempo de você me enviar uma caixa de chocolate, alguma coisa parecida. Hoje ainda mais velho, me lembro da história do bate-bate e eu continuo pensando, assim é a vida é assim mesmo. Mas eu não digo isso mais num sentido negativo, porque eu já aprendi que eu não estou no controle da minha própria vida, mas por outro lado, essa é uma boa notícia, porque Deus está no controle da minha vida. Eu olho para trás e eu acho que se eu fosse o meu pastor na juventude, fazendo aquela orientação vocacional, eu teria desistido. Porque eu fui o adolescente mais confuso que você pode conhecer. Eu queria ser veterinário, mas eu fiz, na verdade, um curso de técnica eletrônica, depois eu pensei em ser advogado, e eu era muito confuso. Eu não sabia o que fazer com a minha própria vida. Mas Deus graciosamente escolheu por mim. Deus graciosamente me pegou pelo cabelo e me jogou no ministério, eu não tive escolha, Ele escolheu por mim. Ele me fechou todas as portas. Todas as portas. Seria delongado eu te dizer, mas Deus fechou todas as portas para mim. E eu me perguntava a Deus, por que o Senhor faz isso? No ano que eu ia prestar vestibular para veterinária, eu perdi uma irmã com câncer.
Ana Clara morreu 20 dias antes de completar 2 anos de idade, no dia 11 de julho de 2002, no dia do meu aniversário. E Deus fechou todas as portas para mim, de emprego, de trabalho, de faculdade, de todas as coisas. Mas hoje, mais velho, eu vejo que as portas fechadas fizeram exatamente o corredor que me levou até a vontade dele. Sabe quando você passa por um corredor e todas as portas estão fechadas? Mas aquelas portas formam um caminho que te conduz, um caminho que te guia, um caminho que te baliza. E você segue firme. As portas estão fechadas, mas Deus está te conduzindo. As coisas não estão dando certo para você. As coisas parecem estar indo de mal a pior, mas o Espírito Santo está conduzindo você, ventando sobre você e te levando para o melhor de Deus que há na sua vida. Então eu te diria, eu fico feliz, graças a Deus que o meu volante não guia coisa nenhuma. Graças a Deus que o meu volante não conduz o carro da minha vida. Graças a Deus que o volante que conduz não está na minha mão. Está na mão do Pai Celestial. Hoje penso comigo, que bom que eu estou de carona. É bom estar de carona, irmãos. Se você tem se sentido absolutamente de carona na situação da pandemia, e isso tem apavorado o seu coração, eu posso te dizer aquilo que a minha esposa diz, porque ela vai de carona comigo. Ela dorme, ela descansa, ela vê a paisagem, ela repousa, ela atualiza o feed do Facebook, ela relaxa, ela gosta de estar de carona. Porque ela confia em mim, mas porque ela sabe que esse descanso está dentro da confiança construída da nossa relação. Mas acredite, Deus é um condutor muito melhor do que eu. E você pode deixá-lo no volante da sua vida e ficar descansado no banco do carona. Então, eu te diria algumas coisas no final dessa reflexão. Muito melhor do que escolher o seu cônjuge baseado na sua percepção. Ore. Se você é jovem e me ouve dessa comunidade, está naquele momento ali de tomar algumas decisões na área dos relacionamentos, não decida sozinho, envolva o Senhor. Envolva o Senhor, ore pedindo para que Deus traga aquela pessoa que é do coração dele para você. Muito melhor do que escolher uma profissão que paga mais e que tem muita oferta de trabalho, pergunte: Senhor, o Senhor me criou com esses dons, com essas capacidades, o Senhor me deu esses talentos, e quando o Senhor me criou, o Senhor tinha algo em mente. O que é, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu te sirva? Nós já sabemos, porque os reformadores nos ensinaram isso há séculos atrás, de que Deus não chama apenas pastores e missionários. Deus chama muitos cristãos para trabalharem em todas as áreas, servindo o reino, manifestando a glória do reino de Deus. Seja como um professor, como um médico, como um empresário, advogado, de qualquer maneira. Deus tem um chamado para você. Deus tem um lugar para você, no qual você possa servir a Ele e ao reino. Muito melhor do que controlar os seus filhos é ensinar os seus filhos a buscarem a vontade de Deus para suas vidas. E pasme, a vontade de Deus para a vida do seu filho pode não coincidir com a sua vontade. Eu conheço muitos pais que sonham coisas para os filhos que não estão no coração de Deus para os seus próprios filhos. E os seus filhos se sentem divididos entre seguir a vocação de Deus ou obedecer às expectativas dos seus pais. Mas libere o seu filho dos seus sonhos. Libere o seu filho das suas amarras. Não projete suas frustrações ou suas convicções ou seus sonhos não realizados nos seus filhos. O que importa não é o seu sonho para o seu filho. O que importa é o sonho do coração de Deus para o seu filho. Os filhos são herança de quem, igreja? Herança do Senhor. Os filhos são como aljavas que foram dadas pelo Senhor, como flechas nas mãos do guerreiro. Seus filhos foram dados a você, mas eles não são seus. Eles são do Senhor. Então permita que o seu filho siga o caminho do Senhor. E muito melhor do que viver ansioso e com medo do futuro é descansar que Deus está no controle. Quando nós percebemos que não estamos no controle de algo que nós pensávamos controlar, essa pode ser uma experiência dolorosa. É como acordar de uma ilusão. E muitas vezes nós tropeçamos numa certa negação. Às vezes eu digo assim: não, eu não estou no controle de tudo, mas eu estou no controle de muita coisa da minha vida.
Eu acordo um dia de manhã mais determinado a fazer cumprir a minha vontade. Nós importamos muitas vezes também essa mentalidade de controle até para o nosso relacionamento com Deus. Você já percebeu como muitas vezes nós achamos que podemos controlar o que Deus pensa de nós? Você já percebeu isso? Nós dizemos assim, não, se eu fizer as coisas bem certinhas, se eu for ao culto, mesmo com pandemia, e tiver paciência para suportar o pastor Jefferson, que vem de fora e que não sabe de nada do que a gente vive aqui, e se eu fizer isso e fizer aquilo, Deus vai olhar para mim e vai pensar, eis aí uma boa pessoa, eis aí um bom filho, uma boa filha. Mas isso é o que a religião diz. A religião diz que nós podemos controlar a Deus, que nós podemos impressionar a Deus com as coisas religiosas que nós fazemos. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que Deus olha por trás das nossas ações, sejam elas quais forem, e Ele vê o nosso coração. Ele conhece a nossa natureza no íntimo. E no final, todos os nossos atos de justiça juntados diante de Deus não são muita coisa, não me impressionam e não convencem de absolutamente nada. Porque nós não estamos no controle da nossa salvação. Nós presbiterianos temos dito isso por séculos e séculos. Nós não estamos no controle da nossa salvação, porque a salvação, ela não vem por nossas obras. Então não se trata do que eu faço, não se trata do que eu posso performar, não se trata dos meus atos, mas se trata do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós não estamos nem no controle da nossa salvação. Nós não estamos nem no domínio, nós não estamos nem em posição de construir o nosso próprio caminho para Deus. Mas Jesus graciosamente vem, morre em nosso lugar e nós, de novo, assentados no banco do carona, somos conduzidos no processo salvador que Jesus Cristo faz, do princípio até o fim. É Ele que toma a cruz sobre seus próprios lombos, é Ele que segue destemidamente até o Calvário, é Ele que morre em nosso lugar para que nós possamos ter salvação. Então, em última instância, o Evangelho diz que nós não estamos no controle, mas que Jesus está no controle. E que boa notícia é esse Evangelho. Eu quero te convidar no final dessa reflexão a fechar os seus olhos para que a gente possa orar juntos. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E eu quero te convidar a colocar no altar, colocar diante dos pés de Jesus, colocar aos pés da cruz, alguma coisa que você tem sentido que você perdeu o controle nesse tempo de pandemia. Alguma coisa que tem machucado, entristecido o seu coração. E que você tem achado que a solução é reconquistar o controle sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Reconquistar o controle sobre a sua saúde, sobre as suas emoções. E você tem lutado para reconquistar o controle. Mas hoje eu te digo, Jesus está pedindo, entrega a mim o controle. Entrega a mim o controle. Jesus Cristo, Mestre, esse período tem machucado o nosso coração. Esse período tem entristecido a nossa alma. Porque nós temos nos sentido tão expostos, tão vulneráveis. Nós somos aturdidos todos os dias por notícias tão difíceis. E as coisas têm saído tanto do que a gente planejou. As coisas têm se distanciado tanto daquilo que a gente tinha visionado. Mas Jesus nos ajuda a ver que você está no trono do universo. E que o cetro das nações está na sua mão. Ó Cordeiro, Leão, bendito Rei. Ó Jesus,
Você é o cavaleiro no cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua cabeça uma coroa, o seu reino jamais passará. O seu governo se estenderá por todas as ilhas e nações, e povos longínquos virão e glorificarão o seu nome. Haverá um ajuntamento na sua presença, em que todas as tribos, raças, etnias, todos os tipos de vestimentas e línguas estarão representados, o seu nome será glorificado. Então, Jesus, o seu trono continua inabalado, o seu governo continua soberano. E nessa noite nós queremos entregar aos seus pés nosso trabalho, nossa carreira. Nós queremos entregar a faculdade, a escola dos nossos filhos. Nós queremos entregar a saúde. Nós queremos entregar o nosso próprio casamento. Queremos entregar nossas emoções. Queremos entregar o nosso coração. Nós queremos sentar no banco do carona e descansar, porque Tu és Deus. Porque Tu és Deus. Conduz o carro da nossa vida, Jesus. Conduz o carro da nossa vida. E nos dá aquela paz, aquela quietude, aquela confiança que vem da Tua presença maravilhosa na nossa vida. Você nos disse: lançai sobre mim, colocai sobre mim o fardo pesado. Vem até mim se você está cansado, sobrecarregado. E nós estamos obedecendo, Jesus. Nós estamos indo até você, depositando aos seus pés. Então derrama do Teu Espírito sobre nós como um bálsamo nessa noite, trazendo alívio, trazendo tranquilidade, serenidade para o nosso coração, de que você está no volante. Tudo me vai bem. Nós oramos assim, em nome de Jesus.